Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos essa noite ao Evangelho, ao estudo do nosso Evangelho. Vou baixar um pouquinho a música aqui. Vocês estão ouvindo bem a música, gente? Música de fundo que eu deixei? Deem um feedback, por favor, para eu poder aumentar ou diminuir o som dela. Seja bem-vinda, Cristina Mello. Boa noite. Boa noite a todos que estão entrando agora no nosso Evangelho. Bem, hoje, como vocês podem ver aí pelo tema da nossa live fixada, vamos falar sobre o mal e o remédio. Eu recebi um texto muito legal, vou compartilhar com vocês. Então tá bom, gente. Obrigado aí pelo feedback. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Então hoje nós vamos falar sobre o mal e o remédio, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Bem-aventurados os aflitos. Estamos chegando aos itens ou subcapítulos finais deste capítulo. E esse O Mal e o Remédio é um texto de Santo Agostinho. Quiserem preparar já sua água fluidificada, aproveitem. Já deixei a minha aqui do jeito. Aguinha na mão. Sem fazer propaganda, né, gente? Água fluidificada no jeito já, musiquinha no jeito. Espero que vocês também estejam prontos com o Evangelho na mão, se quiserem acompanhar. Lembrando que o nosso Evangelho tem o acompanhamento do roteiro sistematizado. Aqui esse livrinho verde. Um livro muito bacana que nos auxilia aqui durante os estudos, além dos comentários que a gente acaba trazendo. Bem, sem mais delongas, vamos fazer a nossa preparação. Vamos então sentando confortavelmente onde a gente estiver, sentado, deitado, o que vocês preferirem. Vamos fechando os nossos olhos, vamos nos posicionando então confortavelmente. Vamos nesse momento dedicar a nós mesmos, oferecer ao nosso corpo, a nós como espíritos. Vamos nos esquecendo dos nossos compromissos, dos nossos problemas, de como foi o dia de hoje, a semana, as turbulências, e vamos prestar atenção apenas em nós. Vamos respirar profundamente, absorvendo o oxigênio, vamos soltando o ar, prestando atenção na respiração, e assim mais calmos, mais serenos, mais atentos, vamos nos ligando aos nossos mentores individuais, os nossos anjos da guarda, agradecendo a esses amigos pela companhia, pela proteção, pelas inspirações, por estarem conosco desde longa data, nos envolvendo, protegendo, por estar conosco neste momento. Vamos nos ligando aos mentores de nossas casas, nos nossos ambientes, gratos pela sua presença, por permitir estarmos aqui irmanados neste momento. Vamos nos ligando também às equipes envolvidas no trabalho do Terceira Revelação, que possamos estar focados, dedicados na divulgação do Evangelho, do Espiritismo. E assim vamos nos ligando às equipes de limpeza, de proteção e de higienização em nossos lares. Saudando os índios itaporãs, brocotás, os pretos da Princesa Isabel e os filhos do deserto de Sudamia, que passam desde a entrada de nossas casas, passando por todos os cômodos, limpando, higienizando, retirando toda e qualquer negatividade que ainda possa existir, formas, pensamentos, miasmas, deixando tudo muito limpo, todo o ambiente preparado para receber o Evangelho desta noite, e os irmãos que porventura venham nos acompanhar. Vamos saudando Ricardo, Coração de Leão,
pedindo que este cruzado deixe um ou mais de seus soldados à frente da porta da nossa casa, também protegendo contra toda e qualquer negatividade, permitindo entrar apenas aquilo que for autorizado pelo Pai. E assim, higienizados, protegidos, vemos o nosso lar envolvido em uma cúpula de proteção contra qualquer negatividade. Que possamos em pensamento manter essa cúpula durante toda a semana. E no alto vemos um farol iluminado para que a espiritualidade saiba que naquele ambiente, neste momento, existe um evangelho no lar. E assim vamos nos ligando também a fraternidades do espaço, vamos saudando o professor Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, Emmanuel, Sheila, tantos outros veneráveis. E vamos nos ligando aos apóstolos, esses irmãos dedicados a levar a mensagem do Cristo, a Paula, Maria de Magdala, irmãos transformadores de si, transformadores daqueles ao seu redor, que possamos vê-los como exemplos. Vamos nos ligando à nossa Mãe Maria de Nazaré, nos sentimos abraçados com seu carinho, com seu manto, acalentados no colo de mãe. Vamos nos sentindo seguros, fortalecidos, e ela nos entrega ao seu Filho Jesus. E agradecemos ao Mestre pelos exemplos deixados, pelo Evangelho, por nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. E assim nos ligamos ao Pai, agradecidos a Deus por este momento, por estarmos aqui sadios, por termos a nossa família, nosso trabalho, nosso emprego, pelos desafios que temos no nosso dia a dia. Somos gratos e dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo o mal. E que assim seja. Todos bem? Espero que sim. Sentiram alguma coisa? Se sentiram bem? Fiquem à vontade para colocar aqui nos comentários. Sejam bem-vindos àqueles que estão chegando agora, aqueles que acompanharam essa prece. Reforçando, hoje nós vamos falar então sobre o mal e o remédio. Um momento muito interessante para a leitura desse evangelho, justamente porque nós estamos num período avassalador de uma doença, de uma pandemia, que é considerado mal. Falamos muito de vacinas, uns acreditam que ela não existe, que não é possível, e outros muito crentes que ela pode ser o auxílio, a ajuda para essa pandemia. Então ela acaba sendo um remédio, e aí a gente vai falar sobre quais são os males e os remédios que a gente pode enfrentar ao longo da nossa vida, sejam eles materiais, sejam eles espirituais. Então vamos lá? Evangelho na mão para quem quiser acompanhar, O Mal e o Remédio, Santo Agostinho, Paris, 1863. A cada parágrafo desse item 19 eu vou acabar fazendo um comentário, tá bom, gente? Vossa terra é por acaso um lugar de alegrias? Um paraíso de delícias? A voz do profeta não soa ainda aos vossos ouvidos? Não clamou ele que haveria choro e ranger de dentes para os que nascessem neste vale de dores?
Vós que nele viestes viver, esperai, portanto, lágrimas ardentes e penas amargas. E quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, olhai os olhos ao céu e bendizei ao Senhor, por vós ter querido provar. Ó homens, não reconhecereis o poder de vosso Senhor, senão quando ele curar as chagas do vosso corpo e encher os vossos dias de beatitude e de alegria? Não reconhecereis o seu amor, senão quando ele adornar vosso corpo com todas as glórias, e lhe der seu brilho e seu alvor? Imitai aquele que vos foi dado para exemplo. Chegado ao último degrau da abjeção e da miséria, estendido sobre um monturo ou um monte de lixo, ele chamou a Deus e disse: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência, ou seja, da riqueza, e vós me reduzistes à mais profunda miséria. Graças, meu Deus, por terdes querido provar o vosso servo. Até quando os vossos olhos só alcançarão os horizontes marcados pela morte? Quando enfim vossa alma quererá lançar-se além dos limites do túmulo? Mas ainda que tivesseis de sofrer uma vida inteira, que seria isso ao lado da eternidade e da glória reservada àquele que houver suportado a prova com fé, com amor e resignação? Procurai, pois, a consolação para os vossos males no futuro, que Deus vos ampara, e vós, os que mais sofreis, julgar-vos-ei os bem-aventurados da terra. Vamos entender então o que Santo Agostinho quis dizer neste primeiro parágrafo. Lembrando que o objetivo aqui desse nosso capítulo é entender, qual a finalidade do sofrimento que nós temos aqui na Terra e também como que a gente pode mostrar ou absorver, entender como o Espiritismo pode trazer, como que nós podemos suportar todas essas dores e sofrimentos. É interessante a gente pensar que logo no primeiro parágrafo, Santo Agostinho faz uma ironia, Ele faz uma ironia que a Terra não é um paraíso. Então, que a gente está esperando o que daqui? Se a gente fica resmungando muito de que a gente... cadê as coisas boas? Cadê a vida boa que eu esperava? Ou a vida boa que eu acho que eu mereço? Então, ele faz uma ironia justamente falando, a voz do profeta ainda não soa nos seus ouvidos. O profeta, no caso, ele acaba se referindo a Jesus, Vossa terra é por acaso um lugar de alegrias? Um paraíso de delícias? A gente está esperando isso? Depois ele dá um choque de realidade, trazendo a mensagem que Jesus trouxe, Nós vivemos em um ambiente hostil. Nós vivemos com dores, nós vivemos sob penas. E aí ele traz, a passagem, e faz alusão à passagem de Jesus, de que nós estamos em um ambiente onde há choro e há ranger de dentes. Logo depois ele faz uma lembrança de que a gente só se recorda de Deus no momento da dor. Então a gente fica esperando as graças, as coisas boas, aí a gente não percebe que às vezes a nossa vida está plena, que a nossa vida está bem. E aí quando a gente está no momento de sofrimento, no momento de tristeza, no momento de angústia, de sofrimento, aí a gente volta a lembrar que existe Deus. Então ele volta aqui nessa parte: não reconhecereis o vosso poder do Senhor, senão quando ele curar as suas chagas. Então eu só vou lembrar de Deus quando ele voltar a me tratar bem, quando eu estiver bem. Se eu estou mal é porque Deus me abandonou, ou porque Deus esqueceu de mim. Será que isso é verdade? E aí ele acaba finalizando ainda, fazendo a seguinte comparação, As pessoas, elas acabam... Aí eu trago, na verdade, quantas pessoas acabaram durante essa pandemia, que talvez vocês tenham conhecido, que vocês tenham visto, que se apegou à espiritualidade, que se apegou a Deus, que buscou questões que às vezes talvez não tinha, uma pessoa que às vezes não era muito ligada à religião, e aí perdeu um ente querido e ela quis entender o porquê disso, ou por que está havendo essa pandemia, ou porque Deus tirou aquela pessoa da vida dela e ela não encontra consolo em lugar nenhum. E às vezes alguém deu uma palavra para ela, passou uma mensagem, ou ela buscou alguma coisa na internet, encontrou
algo que talvez fortalecesse ela, e ela foi buscar dentro do Espiritismo respostas. Estou falando do Espiritismo, mas pode acontecer isso dentro de qualquer religião, aquilo que a pessoa esteja mais conectada ou a fim de buscar determinadas respostas. E é muito interessante isso. Diariamente eu acompanho diversos grupos de espiritismo no Facebook, e diariamente você vê pessoas postando que estão conhecendo a doutrina agora, que elas estão buscando resposta, que elas querem entender mais. E é muito interessante isso. E aqueles que têm conhecimento, que podem trazer um pouco da palavra, do auxílio, que o façam, né? Que o façam, que auxiliem essas criaturas. Então a Terra ainda é considerada, um resumão aí do que a gente acabou de ler, ela ainda é considerado um mundo de provas e expiações. Claro, até porque, né, nós estamos aqui penando justamente sobre isso. Estamos em um processo de transição, mas ainda é um planeta de provas e expiações. E nele nós tratamos nossas almas doentes com o auxílio do quê? Quais são as ferramentas que nós temos aí para nos ajudar a suportar todos esses sofrimentos, essas dores? Nada mais do que o Evangelho de Jesus. Hoje nós temos algo que nos movimenta, que nos faz entender, é o Evangelho de Jesus, nos entender a nós mesmos, né? A nossa melhoria moral, que é um convite permanente do nosso Mestre Jesus, que conseguimos, através da reforma íntima, curar os nossos males. Mas aí fica muito vago, né? Vamos curar os males através do Evangelho. Como que a gente consegue fazer isso? Como que o Evangelho tem esse poder? E é sobre isso que fala esse capítulo. Vamos então para o segundo parágrafo aqui do item. Como desencarnados, quando vagueávamos no espaço, então está falando já de um outro momento, o momento em que nós estávamos desencarnados no período entre encarnações. A erraticidade. Como desencarnados, quando vagueávamos no espaço, escolhestes a vossa prova, porque consideráveis bastante fortes para suportá-la. Então, aquele momento, né, a gente achou que vou escolher isso aqui, esse desafio, eu acho que eu vou superar nessa encarnação. Então põe aí esse ingredientezinho para que eu consiga superar. E aí vem Santo Agostinho e diz: por que murmurais agora? Por que você reclama nesse momento? Vós que pedistes a fortuna e a glória, o fizestes para sustentar a luta com a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de alma e corpo contra o mal moral e físico, sabieis que quanto mais forte fosse sua prova, mais gloriosa seria a vitória, e que se saísseis triunfantes, mesmo que vossa carne fosse lançada sobre um monturo, né, aquele monte de lixo, na ocasião da morte, ela deixaria escapar uma alma esplandecente de alvura, purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Então, nós podemos ter escolhido, muito provavelmente podemos ter escolhido, passar por todas essas experiências. Tudo que a gente está vivendo. Eu escolhi nascer no Brasil? Muito provavelmente você escolheu nascer nesse país, sabendo que poderia enfrentar N desafios. Eu escolhi nascer rico, não tem desafio nenhum. Bom para você. O que você está fazendo de você ter essa vantagem, né? Esse benefício da riqueza? O que você tem feito com essa riqueza? Você tem gastado só para você? Ou você tem compartilhado? Você tem auxiliado? Isso é muito importante. Você nasceu pobre? Você nasceu numa periferia? Você nasceu em algum ambiente hostil, difícil? Aí a pergunta é: como que você lidou com isso? Aí entra o finalzinho do parágrafo. Quanto mais difícil você conseguiu suportar o desafio que você acabou escolhendo, mais louros você ganha em relação ao quê? A si mesmo, né? Então, no passado, nós plantamos sementes ruins. E eu preciso, nesse momento, colher sementes boas. E eu escolho desafios difíceis para que essa sementeira seja produtiva, para que eu me vanglorie, né? Para que eu tenha sucesso nessa encarnação. E aí eu vou lá e consigo superar, por mais difícil que seja, por mais complicado que sejam eles, por mais situações complicadas que eles me coloquem, tristes,
podem ser que eles me desafiem a vida, né? Pode ser que coloque em risco a minha vida, mas meu objetivo era esse, era suportar isso e não importa quais são as penas, justamente para que eu tenha sucesso nessa encarnação. Então, às vezes a gente pode vir sadio, que eu tô aproveitando essa encarnação com saúde, e se eu tô doente, por que eu vim doente? Eu tenho que entender também essas questões. A gente precisa entender também que a gente precisa experimentar todas essas necessidades. Então, a gente não é uma questão somente de escolhas. Nós passamos por diversas encarnações e nessas diversas encarnações nós vamos passar por todas essas oportunidades, né? Porque nós precisamos experimentar. Como é que eu sei o que é o difícil para mim se eu não vivenciei, se eu não experimentei? Então, hoje eu estou numa situação A, e eu vejo na televisão pessoas passando por determinadas dificuldades que mexem comigo, que me trazem empatia por aquela situação. Até falo assim, nossa, por que eu não vim nessa situação? Talvez eu poderia ajudar mais. Talvez a gente já vivenciou isso e nesse momento não precise. Ou talvez, pode ser que numa próxima encarnação, eu detectando isso como uma necessidade, eu venha, né, preparado já, um pouco mais preparado para passar por aquilo e assim suportar as dificuldades que aquelas criaturas que a gente vê às vezes estão passando. Nós escolhemos então essas nossas provações quando possível, né? Porque ela ajuda-nos a corrigir essas nossas falhas, essas nossas imperfeições morais. E quando nós não temos a possibilidade de escolher, nós somos auxiliados então pela espiritualidade. Existem espíritos que eles são encarnados ou que eles reencarnam compulsivamente. Eles não têm a opção da encarnação. São espíritos que ficaram vagando por muito tempo ou que precisam da encarnação justamente para ter uma questão forçada, né? E aí esses espíritos eles não escolhem que eles vão passar situações. Muitas vezes essas encarnações elas vêm no famoso Bumba Meu Boi, né? Seja o que Deus quiser, que aquele espírito consiga transformar alguma coisa ou agregar alguma coisa. Próximo parágrafo. Que remédios, pois, poderíamos dar aos que foram atingidos por obsessões cruéis e males pungentes? Um só é infalível, a fé, voltar os olhos ao céu. Se no auge de vossos mais cruéis sofrimentos cantardes com louvor ao Senhor, o anjo de vossa guarda vos mostrará o símbolo da salvação e o lugar que devereis ocupar um dia. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Ele aponta sempre os horizontes do infinito, ante os quais se esvaem aos poucos dias de sombra do presente. Não mais nos pergunteis, portanto, qual remédio que curará tal úlcera ou tal chaga, esta tentação ou aquela prova. Lembrai-vos de que aquele que crê se fortalece com o remédio da fé, e aquele que duvida um segundo da sua eficácia é punido, na mesma hora, porque sente imediatamente as angústias pungentes da aflição. É bem direto, né, essas informações do remédio. Então ele acaba trazendo que a fé é o remédio seguro para o nosso sofrimento. Qual é o remédio? Fé. Ah, vou me curar com fé. Vai se curar com fé. A questão espiritual, a questão moral vai se curar com fé. Mostra sempre os horizontes do infinito, porque a fé nos dá perspectiva. Ela nos dá uma visão além daquela que a gente está enxergando nos olhos materiais, diante dos quais pouco representam esses dias que a gente passa com sofrimento. Aquele que crê pelo remédio da fé é aquele que duvida, e aquele que duvida é punido. Vamos lá, vou ler de novo. Aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e aquele que duvida é punido pela angústia das aflições. Quando a gente está com dor de cabeça, o que a gente vai tomar? Vou tomar uma dipirona e vou melhorar durante um X período. Se eu estou com dor no corpo, vou fazer um merchanzinho, vou tomar um Dorflex para dar uma relaxada na musculatura. Se eu estou com azia, eu vou tomar um antiácido. Então a gente tem esses remédios materiais. E para os
qual é o remédio da alma, então? É aí que entra a fé. É aí que entra a nossa postura perante não só as dificuldades, mas no dia a dia mesmo. Como eu sou no dia a dia? Eu sou uma pessoa que emana boas energias, eu sou uma pessoa que melhora o meu dia, melhora o dia do outro. Eu sou atingido por essas energias que a gente acaba não enxergando, mas que as pessoas estão emanando o tempo inteiro. E não é só de alguém vir para mim e me obsediar sem eu perceber, né, com energias ruins. É aquele momento em que eu estou bem e as pessoas ao meu redor estão fazendo piadinha, estão falando mal de alguém, estão fazendo determinadas coisas que não são sadias para o espírito. E a gente entra nessa energia porque a gente está envolvido também nesse tipo de sintonia. A gente não tem como ficar 100% isento. Mas se a gente tiver consciência de que aquilo não é bom para mim, eu não vou me envolver e, consequentemente, aquilo não vira uma bola de neve. E aí a gente está falando desses remédios físicos, remédios espirituais. E quando a gente fala de remédios materiais, ainda para doenças materiais, que não tem cura, né? A gente vai falar de diabetes. Você tem remédios paliativos, mas que vai curar a diabetes? Não tem. Você tem uma pessoa que está com câncer, está com metástase, ela não tem mais cura, ela tem paliativos para sobreviver ainda, mas ela não tem mais cura. Então, espiritualmente, a gente tem que entender que o nosso remédio, às vezes, é oração para uma determinada obsessão. Então, estamos envolvidos, estou sendo obsediado, estou vendo alguém numa situação complicada. O que eu posso fazer? Que remédio que eu posso oferecer para ela? Eu posso orar, posso emanar vibrações, mas às vezes não consigo interferir nessa questão espiritual. E a fé acima de tudo. Mas eu vou orar e vou, com fé, colocar as minhas melhores energias, vou pedir para as pessoas me auxiliarem nessa vibração. Essas energias vão auxiliar essa criatura. Podem vir a auxiliar essa criatura de acordo com o seu merecimento ou não, sei lá, está buscando também essa melhora para a sua vida que esteja sendo atormentada e tudo mais. E vamos para o último parágrafo. O Senhor pôs o seu selo em todos os que creem nele. Cristo disse que a fé transporta montanhas. Eu vos digo que aquele que sofre e que tiver a fé como apoio será colocado sob a sua proteção e não sofrerá mais. Os momentos mais dolorosos serão para ele como as primeiras notas de alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do seu corpo que, enquanto estes se torcerem em convulsões, ela pairará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes os que sofrem e choram, que suas almas se alegrem porque serão atendidas por Deus. E é interessante, sim, quanto mais eu consigo ter atenção ao mundo espiritual, quanto mais eu entendo que eu sou um espírito encarnado e não o contrário, mais eu consigo permear os dois mundos, mais eu consigo entender eles, mais eu consigo sofrer menos mediante a determinadas situações que a gente passa. Então, às vezes acontece algo, você está bem e acontece algo na sua vida. Sei lá, bateu o carro. Imediatamente você vai ficar transtornado porque é algo que sai um pouco do seu eixo. O desequilibrado vai ficar envolvido naquilo, vai ficar esbaforido, vai ficar, meu Deus, e agora, e agora, e agora? O mais consciente vai conseguir parar com tranquilidade, avaliar aquela situação racionalmente, vai conversar com a pessoa, vai ver se está bem, vai ver se você está bem, vai ver, e depois vai tentar resolver a situação dentro de uma situação completamente fora do eixo. Estou trabalhando, fui mandado embora, quebra do eixo. E agora o desequilibrado, preciso arrumar emprego, tenho as contas para pagar, não sei o que. São preocupações que a gente tem que ter, de fato, mas elas não podem nos desequilibrar, elas não podem nos deixar envolvidos em uma energia que depois nós vamos ter dificuldade de sair. Então, se eu consigo compreender, perdi o emprego, o que eu preciso fazer primeiro? Vou arrumar meu currículo, vou conversar com pessoas, vou fazer network, eu vou mandar os currículos, vou procurar em sites.
Você vê, existe toda uma ordem que uma pessoa completamente perdida já fica muito difícil dela conseguir se organizar e entrar no eixo. Então trouxe dois exemplos, mas durante o nosso dia a dia existem vários momentos, né? Às vezes a gente está bem e a gente tem uma dificuldade pequenininha que a gente já consegue resolver. Aí às vezes a gente está bem e aparece algo que parece um monstro, porque às vezes é uma situação que nunca nem apareceu na nossa vida. E como é que eu saio dessa situação? Então a gente conseguindo compreender que a gente é muito mais do que isso, e aí a gente chega nessa questão de perda de pessoas, e como que a gente reage a tudo isso, como que eu continuo vivendo. É muito interessante o nosso amigo do Espiritismo 24 Horas, ele acaba fazendo vários posts da filha da Anissete Bruno. E você vê a serenidade com que ela passa as mensagens. Ela já estava serena quando a mãe estava doente. Ela simplesmente pedia para as pessoas orarem, mandarem as energias e tudo mais. E é muito curioso como ela estava muito serena. E a Anissete acabou desencarnando e ela continuou naquela entoada. Porque ela entende das questões espirituais, ela entende que nós estamos entre planos. Sofrer é um motivo de alegria? E aí vamos para uma pergunta bem complicada, né? Sofrer é um motivo de alegria? Se nós estamos num planeta de provas e expiações, nós estamos sofrendo a todo momento. Podemos compreender que, de certa forma, é um bem para nós. Nós estamos nesse momento de sofrimento tendo a oportunidade de quitar diversos débitos que nós talvez tenhamos conosco mesmo, tá, gente? Não é com ninguém, não é com Deus, não é com o outro, é conosco. E aí a gente tendo a fé, sendo resignado, tendo aceitação para determinadas situações e transponando elas, nós conseguimos superá-las e assim passar por elas com sucesso. Então, a gente gosta de sofrer, espírita gosta de sofrer. Não gosta de sofrer. Mas a gente precisa disso e a gente entende que precisa disso, e essa é a diferença. Como que eu vou passar pelo sofrimento? Aí você decide. Então, qual a conclusão desse capítulo? O sofrimento, ao invés de ser uma desgraça, constitui uma oportunidade dada por Deus para corrigir nossos erros. Na fé encontramos o remédio seguro do sofrimento. E ela nos permite ver que as maiores dores de hoje são o prenúncio da felicidade que nos aguarda amanhã. Vou puxar aqui o texto que eu recebi hoje. É um texto de um médium chamado Jacobson Trovão. Ele é membro da FEB e ele é bastante conhecido. Se não me engano, deixa eu só confirmar, não tenho aqui, mas acho que ele dirige, é responsável pelas questões mediúnicas da FEB. Eu sou muito cético, minha mãe sabe disso, e algumas pessoas eu falo também, eu sou muito cético quanto a textos provindo de WhatsApp, textos, mensagens mediúnicas que você vê nas redes sociais, que elas têm um teor bonitinho, que elas têm não sei o que, e às vezes ela não traz o que o Espiritismo nos ensina. Então às vezes é uma mensagem positiva, mas que ela tem velada nela algumas informações que não acabam sendo trazidas na codificação, né? São opiniões às vezes de determinados espíritos. Eu recebi essa mensagem hoje dentro de um grupo de um do centro aqui de Sinop, qual eu frequento, e achei ela muito lúcida, muito sábia, e eu queria muito compartilhar com vocês, apesar dela ser levemente extensa, tá? É muito importante até porque cabe inclusive para esse momento e para o tipo de mensagem que nós tivemos hoje. Ela diz o seguinte: foi-nos pedida a opinião na visão espírita sobre postagens pelas redes sociais com promessas de curas pelos espíritos e as mais variadas. E de fato, quem acompanha grupos espíritas pelas redes sociais vê que existe muita gente prometendo cura. Ah, você vai ter X coisas se fizer isso. Sabe aquelas
Parece feitiçaria, sabe? Aparece muita coisa. Curas para todas as mazelas humanas. Isso não é novidade em si, mas se acentuam em momentos de maior clamor social, qual atravessamos, pela pandemia da Covid-19. De fato, as pessoas não têm mais acesso a muitos centros espíritas, a maioria deles estão fechados, e aí as pessoas não têm para onde recorrer. Vejo muita gente buscando esse tipo de ajuda. A primeira questão a analisar: os espíritos superiores têm poderes para curar todas as doenças humanas? A resposta é sim, pois são espíritos com poder desconhecido no planeta, dirigem os destinos da humanidade e, na verdade, Jesus age em equipe. São os pais da humanidade, cumpridores da vontade de Deus, e a eles estamos todos subordinados. Então, ok, temos espíritos superiores que têm o poder de curar essas chagas da humanidade. O segundo ponto: por que nós adoecemos? Caso de uma doença epidêmica ou devido a um distúrbio orgânico, as epidemias decorrem da ausência de higiene, quando nos descuidamos e entramos em contato com o vírus, fungos e bactérias transmissíveis de pessoa a pessoa ou com lugares e coisas com sujidades que afetam o organismo. Já as enfermidades, então aqui ele falou das epidemias, já as enfermidades que surgem de forma natural, devemos observar se a causa se deve ou não ao descuido do que nós ingerimos, do desgaste por estresses, excessos de alimentos ou bebidas tóxicas, ou finalmente por fatores reencarnatórios. Então existem vários, não existe resposta pronta, existem vários elementos que faz com que nós adoecemos. E assim esses fatores que pedimos para ou aceitamos antes de renascer para reequilíbrio do nosso sentimento e da nossa mente. Então foi exatamente o que a gente leu no Evangelho hoje. Para cada uma dessas causas de doenças existe um tratamento específico, também falamos disso, com retorno à saúde ou não, devido ao uso adequado de terapias médicas ou diante da possibilidade de alteração do que planejamos antes de encarnar, caso em que uma doença natural aparece no corpo físico como um tratamento para a alma. A terceira questão é: se os espíritos superiores têm todo esse poder, por que não curam essas nossas doenças? E aí nos responde o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier no livro Consolador, questão 95. A pergunta é: em face os esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma. A alma é o espírito encarnado, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Então, esses males, essas doenças, às vezes fazem parte de um auxílio para nós mesmos. Assim, em nosso plano evolutivo, a saúde é a perfeita harmonia da alma e a doença é o medicamento, por mais que a gente não absorva isso ou não entenda isso. Kardec, falando sobre a identificação da categoria dos espíritos e as perguntas que se podem fazer aos espíritos, no Livro dos Espíritos alerta, no item 267, parte 7. Toda heresia científica notória, todo princípio em choque e o bom senso aponta à fraude, desde que o espírito se dê por ser um espírito esclarecido. Então, se você é um espírito esclarecido, vai entender que tudo que vai contra a ciência acaba sendo uma fraude. No item 294, podem os espíritos guiar os homens nas pesquisas científicas e nas descobertas? A ciência é obra do gênio, só deve ser adquirida pelo trabalho. Então, ou seja, nós não vamos adquirir a ciência das coisas pela mágica, e sim pelo trabalho, pelo merecimento. Pois é somente pelo trabalho que o homem se adianta em seu caminho. Que mérito teria ele se não lhe bastasse senão interrogar os espíritos para saber tudo? A esse preço qualquer imbecil poderia tornar-se sábio. O mesmo se dá com as invenções e descobertas industriais. Além disso, ainda há uma outra consideração a fazer. Cada coisa tem que vir ao seu tempo, e apenas quando as ideias estão maduras para a receber.
Se o homem dispusesse esse poder, subverteria a ordem das coisas, fazendo com que os frutos brotassem antes da estação própria. Quarto ponto. Por que razão, então, algumas pessoas adoecem e outras não? Um dia todos adoeceremos e voltaremos à nossa casa verdadeira, a vida espiritual. Contudo, alguns necessitam permanentemente do corpo físico. Contudo, alguns necessitam permanecer no corpo físico, dando continuidades às provas e expiações da terra. E aí entra aquela questão: por que uns morrem, uns bons morrem, e quem está ruim aí continua encarnado? E essa é a resposta. Outros então darão prosseguimento à evolução fora do corpo físico, até a nova encarnação. Um dia sairemos do ciclo reencarnatório para nos tornarmos espíritos puros. Quinta questão: como fica a medicina da Terra diante da luta pela saúde? Os pesquisadores podem ser inspirados por Deus a benefício do homem? A medicina é na Terra a misericórdia de Deus, que não lega o sofrimento sem recurso, e seguirá de progresso em progresso, curando e aliviando doenças, sob a inspiração dos espíritos superiores que servem a Deus junto à humanidade. A medicina, curando os corpos, dará melhores condições evolutivas na Terra, convidando os homens a rever seus valores e condutas para o progresso da humanidade. Os laboratórios científicos são templos de Deus, em que anjos e homens se unem a benefício do sofredor. Sexto, dentro desse panorama, a intervenção dos espíritos poderá criar uma vacina para a cura da Covid-19? Sim, e o fazem inspirando os dedicados cientistas no caminho da solução das enfermidades e de outras que assolam o planeta, ceifando vidas e legando dores sem fim. Vou fazer um parênteses aqui. Existe cura para AIDS? Não existe. Mas hoje existe um coquetel que permite com que a pessoa consiga viver muito bem. 30 anos atrás, quando se descobriu a doença, 35 anos atrás mais ou menos, quanto tempo durava uma pessoa com AIDS? Então, olha a evolução da ciência, tentando trazer vida, qualidade de vida para as pessoas que vão ter um fim em determinado momento. Os benevolentes mensageiros estão também presentes em todos os lares, não só então nos laboratórios, num grande esforço mundial coordenado, pois não existe ninguém sem amparo de Deus e de Jesus. Eles, os amigos espirituais, diariamente aplicam passes, consolam os sofredores nas madrugadas com palavras de esclarecimento, reenergizam doentes, curam enfermidades, aumentam a força do sistema imunológico dos sadios e dos doentes. Fluidificam águas que se tornam remédios sem a pessoa saber. Acolhem os que deixam o corpo físico, levando os desencarnados a hospitais no plano espiritual para reequilíbrio e muito mais que não nos é revelado. Vejamos que pessoas que chegaram à beira da morte, milagrosamente respondem ao tratamento e se curam. Outros nem sintomas têm e alguns sintomas leves. O medicamento torna-se eficaz. É a ação da ciência em conjunto com os luminares da espiritualidade com os quais devemos nos sintonizar. Agem sem alarde, sem nomes desconhecidos, ocultos, tudo fazem em nome de Deus. Se não curam em definitivo todos, a enfermidade pandêmica constitui-se num aprendizado coletivo, prova e expiação ao mesmo tempo, permitida por Deus. Qual o professor que aplica uma prova ao final do ano para o acesso do aluno a ciclos mais elevados? Jesus está atento ao que se passa na Terra e está evidentemente tudo coordenando, sabendo que a dor sofrida hoje é o remédio para a alma imortal. Finalmente, como poderia se dar uma coordenação de espíritos superiores sobre um atendimento do espiritual de forma preventiva e curativa? Lembramos sempre que o bondoso médico Dr. Bezerra de Menezes, juntamente com os espíritos superiores, que estão sem dúvida dados seu amor pela humanidade desde o início da pandemia ou até mesmo antes, socorrendo os doentes, estimulando o sistema imunológico das pessoas, orientando tratamentos médicos,
neutralizando a virulência do Covid-19 nos hospitais, dando força aos profissionais da saúde. Nenhum lar foi esquecido. Os espíritos superiores não precisam das chamadas correntes de internet, ou horários para imunizar, ou que se fique nessa ou naquela posição para isso acontecer, com panos, sem panos ou roupas específicas para agirem. Isso porque o fluido curativo espiritual penetra pela cabeça e pelos poros da pele, através dos chakras. Atravessam sem obstáculos roupas e paredes. O trabalho de um socorro ele é permanente, gente, e não num dia e numa hora pré-determinada. Deixa eu olhar aqui, eu me perdi. Como se estivessem sujeitos a normas humanas. Então essas coisas de hora, o horário certo, jeito certo, rituais, é coisa humana. Tais orientações expressam desconhecimento do processo de intervenção dos espíritos no mundo material. Promessas de cura e de imunização espiritual, qual uma vacina espiritual, já recebi isso também, acredito que vocês também. Você durante a noite de hoje vai receber a vacina espiritual contra o Covid. Já vi isso, viu, gente? Qual uma vacina espiritual denota a presença da intenção de iludir e manipular a fé ingênua das pessoas, o que é compatível com a ação dos espíritos inferiores e mistificadores. É preciso desenvolver a fé amadurecida ou com base nos sentimentos e na razão. Reduzir a ação dos espíritos a uma suposta imunização é diminuir-lhes o poder. Nenhum procedimento humano que nos subordine às regras e horários é necessário a eles. A nossa fé tem de ser permanentemente e não em um dia, como um milagre. Cumpre-nos colaborar com os espíritos superiores, orando, mantendo a mente ocupada com sadias leituras, com alta cota de positividade, tendo solidariedade uns para com os outros, respeito às ordens sanitárias, com paciência e lógica científica, confiança segura no amparo de Deus, fé e esperança. Sem desespero, sem medo ou revolta. É momento de asserenar a mente. A intranquilidade da mente e o desejo de retorno premeditado aos hábitos sociais acaba nos perturbando. Cuidemos para não sermos envolvidos nas soluções simplistas, verdadeiras fake news promovidas pelos inimigos da verdade que no mundo espiritual, ao encontrarem pessoas amorosas mas crédulas, as exploram, criando obstáculos obsessivos e levando consigo levas de pessoas incautas. São cegos guiando cegos. Vigilância e oração para não sermos presas dos falsos profetas no plano físico e espiritual. Agora é momento de certeza, sem nenhuma dúvida de que Jesus está nos amparando. Que tudo passará com o nosso comportamento colaborativo, com as determinações médicas e com a nossa mente voltada a Deus. Achei esse texto especial para o momento, para a ocasião, esplêndido. É um texto bem completo, que aborda várias nuances do que nós estamos vivendo. Então, se alguém tiver interesse nesse texto, me chama no inbox. Quem tiver o meu contato aí, pode me chamar pelo WhatsApp, que eu encaminho. E super providencial. Vou ver se eu recorto também esse trecho da live e posto ele separado. E aí a gente pode fazer o compartilhamento desse material aí pelas redes sociais. Isso sim é importante a gente compartilhar, desmistificando, né, todas essas coisas que a gente acaba vendo pelas redes sociais. Esse monte de fake news que às vezes a gente fica atado. Eu particularmente me sinto completamente indefeso quando vejo uma chuva de informação equivocada, porque aquilo dissemina muito rápido. E como que você desmente isso, né? Como que você traz determinadas verdades que a gente entende como verdade? Porque aquela pessoa disseminou aquilo porque ela entende aquilo como verdade dela também. Mas muitas vezes acaba sendo desinformação. Então, gente, foco, atenção aí às coisas que nós fazemos, as coisas que nós recebemos. E então, quem quiser esse material depois me dá um toque que eu compartilho.
Nossa live está encaminhando para a reta final, nosso tempo hoje está curtinho. Então já peço para que vocês se preparem, vamos fazer as nossas vibrações, nossa corrente de oração e vamos depois direcionar para o fim da live. Então, convido mais uma vez todos vocês a fecharem seus olhos, se acalmarem, respirarem profundamente e vamos juntos oferecendo aquilo que temos de melhor, nosso melhor sentimento, nossa melhor energia, nossa melhor vibração, direcionando essa energia que sai da palma das nossas mãos, da nossa cabeça, para a espiritualidade, que ela possa absorver toda essa energia, que ela possa centralizar os nossos melhores sentimentos. E vamos vibrando pelo bem universal, vibrando pelo planeta Terra, por todos os povos que vivem em guerra, passam por fome, vivem em misérias. Vibremos por essa pátria abençoada, Brasil, que vive um momento de turbulência, assim como todo o resto do mundo, mas que especialmente possamos nos doar mais, orar mais, que essas energias provindo da espiritualidade possam ser derramadas por todo o país, por Brasília, pelos nossos governantes, que as melhores decisões possam beneficiar apenas o povo brasileiro. Vibremos por aqueles que sofrem nas ruas, nos cárceres, que estejam doentes em suas casas, nos hospitais, principalmente aqueles que estão nas UTIs do Covid. Vibremos por aqueles que estão à frente de trabalho, médicos, enfermeiros e tantos outros, dedicados na batalha dessa doença, contra essa doença. Vibremos aos espíritos inspirados na fabricação, na criação da vacina. Vibremos a todos que não puderam acompanhar o Evangelho nesta noite, a todos que estão acompanhando em outro momento, aquelas pessoas que estão em nossas casas, que possamos nesse momento vibrar por alguém que esteja precisando, e assim pedimos para que a espiritualidade fluidifique as nossas águas, que sejam derramadas sobre elas os nossos remédios necessários para as nossas enfermidades físicas e espirituais, e que possamos vibrar por nós mesmos, possamos sentir essa energia nos dominando, nos fortalecendo, nos dando coragem, revigorando os nossos pensamentos para essa semana que se inicia, que a nossa bateria possa ser recarregada. E deixamos uma vibração especial para que a espiritualidade possa levar aonde for necessário. E assim nós agradecemos ao Pai mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui, pedindo que ao longo dessa semana possamos estar protegidos em seu amor, e que possamos estar isolados contra toda e qualquer negatividade. E que assim seja. Espero que todos estejam bem. Muito obrigado aí pela companhia de mais um domingo. Que possamos ter uma semana abençoada. Semana que vem a gente vai dar continuidade ainda dentro desse capítulo. Nós vamos falar sobre
subcapítulo seguinte, que é a felicidade não é deste mundo. Então, continuaremos falando sobre as aflições que nos envolvem neste planeta chamado Terra, nessa encarnação o qual somos nós mesmos. Bem, gente, tudo de bom. Que vocês tenham uma ótima noite, bons sonhos. Fiquem ligados aqui no Instagram. Esse vídeo depois vai subir no YouTube, vocês podem compartilhar com quem vocês quiserem. Fiquem atentos ao nosso canal lá no YouTube. Em breve voltaremos a ter vídeos inéditos, graças a Deus. E vamos falar de coisas boas aí, trazendo positividade e energias boas para todo mundo aí, para a gente conseguir suportar e superar esse momento que a gente vive, tá bom? Beijo no coração de todos, uma ótima noite, uma ótima semana e até o próximo Evangelho. Fique com Deus.